Amores, tudo bom com vocês? Então, né, hoje eu tô aqui pra falar sobre tudo que a gente coloca, né, pra dentro do nosso corpo, sobre a nutrição que a gente faz, né? Corpo, mente e espírito. Eu acho que tá um pouquinho escuro, galera, mas é por causa do horário, eu só consegui parar pra gravar agora. E aí eu acho que a iluminação não tá tão ok, certo? Então peço desculpa a vocês, mas é vida real, ok? Bom, e o que que acontece? Quando eu falo sobre a nutrição, né, do corpo, mente e espírito, é quando a gente começa a entender a nossa relação com a comida de uma outra forma, de um outro local, de um outro ponto, né? Quando a gente começa a quebrar todos os padrões que foram construídos, né? Tudo que nos apresentaram a vida inteira sobre como se alimentar, sobre por que se alimentar, inclusive todos os, como é que eu posso falar? Né? Todo bombardeio que vem desde a nossa infância sobre o como a gente deveria estar, sobre como que é o nosso corpo. Porque quando a gente fala de alimentação, é inevitável não chegar na questão do corpo, e aí é mais inevitável ainda a gente não ir para os padrões de beleza, porque a sociedade nos impõe. Então, assim, falar sobre nutrição e sobre alimentação sempre é algo que vai acabar indo pro lado estético da coisa, né? Porque é vendido assim, né? Hoje em dia existe um marketing enorme em cima disso e como é que eu posso falar? Uma indústria, né, que fatura muito com essa questão dos corpos perfeitos, né? E a gente já tem desconstruído muito isso. Tem muita gente bacana que já vem falando sobre isso, ó, há um tempão, sobre a Alexandra Gurgel mesmo, quando ela fala sobre, né, o corpo livre, a Dora Figueiredo. Enfim, tem muita referência legal que já vem aí há um tempo falando sobre isso e a gente precisa reforçar cada vez mais, né? Que quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de alimentação, a gente tá falando sobre o nosso corpo, certo? A gente não tá falando sobre fazer isso para estar em uma estética X ou Y ou colocar isso como uma dieta, como tipo, não, de forma nenhuma, certo? Eu tô aqui falando sobre coisas para você se nutrir, para você cuidar do seu corpo, certo? É sobre o autocuidado que é você se nutrir, né? Como até o próprio título, né, desse vídeo fala, tudo é medicina ou veneno. Depende de você, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a criar uma consciência disso, eu falei isso num vídeo recentemente. Eu não sei se foi no da Kundalini ou se foi lá no Instagram, certo? Mas eu falei sobre isso, né? Sobre tudo ser. Sobre essa escolha que a gente tem, né? De como a gente se nutre e que tudo no nosso corpo vai ser medicina ou veneno, né? Então a gente faz as nossas escolhas, a gente vai arcando com isso sempre. E aí, sobre essa questão, é muito importante quando a gente começa a entender o propósito do porquê que a gente quer se alimentar melhor. Porque, tipo assim, a gente vem de um local onde, principalmente nós, mulheres, temos uma dificuldade enorme em desassociar isso, né? Porque eu tô falando que quando a gente fala sobre alimentação, sempre vem essa questão do peso, da estética, né? E como não ficar louca. E eu tô falando isso porque eu sofri de pressão estética, tipo, a minha vida praticamente inteira. Até porque na geração da minha mãe, a mulher ela era cobrada de uma outra forma, então minha mãe reproduziu muito isso comigo, porque era verdade que ela conhecia. Hoje em dia, ela já tem outra cabeça. Mas na época da minha adolescência, né, que é a fase que tipo, tá todo mundo cheio de monstro, né, eu passei muito por isso, por essa falta de identidade, digamos assim, que depois acabou me levando ao desenvolvimento de, não é disfunção corpórea, mas é tipo quando você não reconhece a sua própria imagem, né? Tipo uma questão de não saber qual era meu tamanho. Então tiveram várias questões que foram acarretando. E durante muito tempo eu fiquei com bloqueios pra, tipo, quando se falava de reeducação alimentar, quando se falava sobre nutrição, sobre tudo, porque, tipo, pra mim sempre vinha, putz, isso é dieta. E eu que, tipo, sofri, tipo, a minha vida inteira com isso, tendo que estar dentro de um padrão e tendo que, tipo, atender aquilo, porque enfim, cresci com isso, tipo, foi sim, era sempre meio torturante ouvir falar sobre isso, né? Então eu meio que só seguia
a vida, a mesma coisa, tipo, a rotina de exercício. Então eu começava, parava, porque o ambiente da academia acabava me fazendo mal, porque as pessoas vêm falando, e aí todo mundo começa a comentar mais ainda do teu corpo. Tipo, e você nunca tá bem, então o personal ele quer que você fique X, a tua colega lá de treino quer que você fique Y, a outra pessoa falou que tal corpo é isso, aí você vai numa endocrinologista que te diz que você tem que perder não sei quantos quilos em 3 segundos. Aí, tipo, são medicamentos de coisa. E, tipo, você cria um ambiente muito tóxico. A gente cria uma relação muito tóxica com a alimentação, com a nutrição, com tudo isso. Porque a gente sempre acha, tipo, que é dieta. Eu tô falando porque eu passei anos da minha vida assim. Eu vim começar a desconstruir isso. Cara, eu já tava com 28 anos, eu tenho 30, então tem só 2 anos, sabe? E é muito louco porque foi bem na pandemia, né? Que é a fase que foi mais desequilibrante pra todo mundo, né? Digamos assim, inclusive eu. Meu corpo mudou muito durante a pandemia e eu acho que isso, inclusive, me ajudou a entender os processos, as fases, compreender o que fazia bem ou não. E eu comecei nesse processo de autoconhecimento mesmo, assim, bem pesado na pandemia, para consolidar ideais que eu já tinha, que eu já vinha fazendo aí desde que a minha filha nasceu. Porque eu já comentei isso aqui em alguns vídeos e live lá no Insta também, que quando a minha filha nasceu, eu falei, tipo, pô, eu sempre tive esse conceito de que quando eu tivesse um filho, eu ia mudar a minha alimentação. E eu ia, tipo, porque eu queria ser uma referência disso, né? Eu queria que ela se alimentasse bem. Deu certo até que veio a pandemia, ela passou 2 anos na ilha. E aí voltou com outros hábitos alimentares, né? Que agora a gente volta aí. E maternidade é isso, gente. Cada hora tem um degrau novo aí pra subir, não é mesmo? E o do momento tá sendo esse. Mas voltando aqui, o que acontece, né? Então eu falei, né, me propus a isso, e aí eu comecei na época uma grande amiga minha, a Laura, que ela me apresentou o universo low carb, e aí eu lembro que eu assistia muito a Malu Perini, e alguns outros canais também, mas principalmente a Malu Perini. E, tipo, eu aprendi muito sobre alimentação naquela época. E aí eu fui mudando aquilo e. Cara, e eu comecei a ver todos os benefícios que trazia pra minha saúde, o quanto, tipo, eu respirava melhor, o quanto eu tava mais disposta, o quanto eu tinha mais energia, o quanto diminuiu o açúcar, reduziu. Então, tipo assim, foram benefícios muito além do meu corpo. E óbvio, meu corpo ele desinflamou muito. Primeiro, porque eu tinha acabado de ter uma filha, então minha filha tava com 1 ano e meio na época, quando eu. Na verdade, assim, no primeiro ano dela, eu fui mudando bem aos poucos, né, digamos assim, me adaptando a tudo aquilo, até porque ela ainda não comia, então foi o meu processo de adaptação. Na gravidez eu fiquei mais ou menos, vou falar assim não, tipo, eu comi melhor do que eu já comia antes, mas ainda fica mais ou menos. Mas depois que minha filha nasceu, comecei, e o que acontece? E quando ela tava com 1 ano, que foi quando ela já tava comendo, mesmo que com 7 meses eu comecei a introdução alimentar dela, quando ela tava com 1 ano, aí, tipo, pronto, foi. Aí aquilo ali virou a rotina e tinha que ser aquilo. E aí foi a fase que eu mais vi benefícios em tudo na minha vida, então, tipo, pra mim valeu muito a pena. E aí eu sempre mantive, desde então, mesmo quando a vida tá muito louca, muito corrida, pra mim acabou virando o normal, o natural ter, tipo, alimentos, eu sempre falo, né, alimentos não industrializados, né, alimentos naturais, lembrei. Em casa, então, tipo, frutas, verduras, legumes, ovos, tipo, né, coisas, o mínimo de industrializado possível, porque isso realmente nutre, traz nutrientes, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, é inevitável eu não levar para o nosso sagrado feminino, né? A gente se alimentar do que a terra nos dá, né? A gente, tipo, colocar no nosso corpo algo que, tipo, realmente é nutritivo, né? Que é natural, que não passou por processos químicos. Então, quando você começa a entender isso, essa conexão, que é você se alimentar de algo que é da natureza, você começa a ver que não tem nada a ver com estética, que não tem nada a ver com o corpo, que não tem nada a ver com estar dentro de um padrão, sabe? Você começa a se alimentar bem porque, cara, isso vai te conectar com a tua essência. Isso vai ser bom pro teu autoconhecimento, isso vai ser bom pra você alimentar os teus chakras da maneira correta. Tem uma playlist aqui no canal, né, que eu falo, que é o Explodindo a Mente, que é sobre as minhas experiências espirituais, que eu tô falando lá sobre o meu processo da Kundalini, né? E aí eu falo um pouco mais sobre chakras e já já vou trazer mais vídeos só sobre cada chakra e tudo mais. Então,
Você ficou assim, meio perdida, Amanda, como assim? Tá, pera, calma, volta lá, tem uma playlist aqui que explica e também você pode procurar, sempre falo isso, procurem na internet. A gente hoje tem essa facilidade, então a gente pode estudar, a gente pode buscar o conhecimento de inúmeras formas, ok? Aqui no YouTube mesmo eu acho fantástico, eu tenho grandes mentores, né, aqui, que eu, enfim, aprendo de tudo. Mas voltando, né, ao rolê da alimentação, o que que rola? Então, quando você entende esse local, dessa conexão, né, de você nutrir o teu corpo, aí, tipo assim, você começa a entender, você, tipo, dá um start. E aí, o que eu te falo, faz um teste. E é o que eu sempre falo, você faz um teste com aqui e agora, com o que é possível pra você hoje, minha querida, meu querido, né, você que tá aí me assistindo. E, tipo, é o processo. Então, se hoje você não come nenhuma fruta, você vai colocar aí, ó, vai anotar na sua agenda, no seu caderno, na sua geladeira. Você vai colocar que a partir de hoje você come 2 frutas por semana. Certo? E tipo, Amanda, mas você tá mandando a galera comer de ser nutricionista? Não, gente, só tô falando pra galera comer fruta, tipo, as coisas natural. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, sem mimimi aqui, ok? Que são, e como eu sempre falo, minhas experiências é o que rola comigo e tô compartilhando, beleza? Né? Porque a gente tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Mas voltando ao rolê, então você começa a entender que tudo que você coloca no teu corpo é medicina ou veneno. E se você pode escolher em se nutrir. E outra, cara, dá pra fazer tanta. É tão mais variado você comer comidas naturais do que empacotadas. Eu não faço questão nenhuma. Tipo, até arroz e macarrão eu compro de vez em quando, né? Porque, tipo, dá pra fazer umas paradas legais. Mas, tipo, dá pra fazer muita coisa legal. Tipo, você pode experimentar novas formas de cozinhar, sem falar que cozinhar é terapêutico. Amanda, mas eu trabalho de segunda a sexta, de 8 da manhã até as, sei lá, 6 da tarde. Tira um dia pra fazer todas as tuas marmitas da semana. Coloca no congelador. Vai dar certo. Eu, quando trabalhava em escritório, fazia esse rolê porque eu só tinha fazer geralmente domingo de noite. Que aí eu já fazia domingo de noite, fazia pra semana toda, já tava lá lindo, maravilhoso, esquentou, entendeu? Então, assim, tem como. Beleza? Você vai ter que cozinhar de qualquer forma. Você vai ter que almoçar. Então a diferença é que você vai estar trocando, vai ter que estar fazendo uma outra parada. E se você compra, vai procurando comprar em locais que tenham cada vez uma opção maior, entendeu? Vai fazendo o que é possível. Beleza? Então vai se alimentando melhor diante do que é possível pra você na tua realidade hoje. Come lá as 2 frutinhas por semana. Entendeu? Que isso já vai trazer. Aí se você coloca um almoço, uma refeição no dia, pelo menos que seja realmente nutritiva, com cenoura, beterraba, abobrinha, berinjela, abóbora. Olha quantas, véi, se tem uma coisa, se tem algo que existe variedade no mundo, são coisas naturais. Brócolis, pimentão, pimenta. Você tem, tipo, inúmeros temperos. Pimentão, você tem muitos sabores, você tem texturas, você tem infinitas possibilidades quando você se apresenta a uma alimentação natural. E aí, o que você faz? Tipo, o que entra industrializado? Pô, você compra uma manteiga, um creme de leite, queijo. Se você consome carne animal, tipo a carne, ou se não uma proteína vegetal. E aí, ó, você acaba que até fazendo um consumo mais saudável. Então, olha só em quantas coisas acarreta na tua vida você simplesmente ter uma alimentação mais natural, entendeu? Ou seja, você tem benefícios pro teu corpo, você tem benefícios pra tua mente, pro teu alinhamento energético, pro teu bolso também. Porque você se alimentar de coisas naturais, você ainda vai comprar industrializadas, mas reduz. E ó, te garanto que você colocar aí ó, na ponta do lápis, você vai ver, bicho. E outra, você sabe né, o que você tá comendo. Ah, Amanda, mas tem agrotóxico, tem isso, tem aquilo. Vai, tem. Não dá pra ser perfeito. Beleza, gente, ó, é o que eu sempre falo. Um pouco de salada, um pouco de drogas. E acabou, gente. Beleza? É sobre isso sempre. É sobre a gente fazer o que é possível aqui e agora. E aí, galera, continuando o rolê. Eu estou, ó, meu cabelo está ótimo. Continuando aqui o rolê. Então, velho, você ainda vai fazer um consumo sustentável, entendeu? Um consumo consciente, certo? Então isso, tipo, inclusive, menos poluição, menos plástico. Ah, mas eu sou só uma pessoa. Tá, meu amor.
mas já é menos uma pessoa gerando tanta coisa, e aí você já fala isso com alguém que vai curtir a ideia, que vai fazer também, que já fala com outro alguém, e como eu sempre falo aqui, a gente vira uma comunidade expandindo, crescendo e ampliando a nossa consciência, certo? Com dicas simples do que é possível fazer aqui agora, para que a gente consiga se evolucionar. Beleza, meus amores? Por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo no comentário o que você tá achando, se tá curtindo o novo formato dos vídeos. Ó, eu tô lá no Instagram todo dia, certo? No Instagram, no TikTok, no Kawaii. Sim, tá? Então todo dia tem eu lá falando alguma coisa bacana sobre essas ideias evolucionárias, ok? Já já meu site vai estar no ar também, eu acredito que daqui pra março ele tá lá. E deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Ah, e o podcast vai sair. Inclusive, a gente tinha me perguntado isso no Instagram esses dias. E eu respondi lá que talvez agora em janeiro. Mas não, gente, eu sou uma só e sou eu que faço absolutamente tudo. E além disso, eu ainda tenho meus trampos como designer gráfico. De vez em quando aí rola uns rolês como arquiteta. E fora várias outras funções, né, gente? Então, assim, quero muito estrear logo o podcast. Inclusive, eu tô com a ideia de fazer ele em espanhol. Deixa aí embaixo o que você acha, né? Eu acho que é uma boa e assim a gente já vai lá também conversando em espanhol. O que vocês acham? Mas vai ter também vídeo em português. O vídeo não, podcast em português. Mas é sobre isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar. Ah, gente, segue lá, né, no Instagram, por favor. Amanda Baragiola e Universo Místico. Em todas as redes sociais. Ou vai estar Universo Místico ou Baragiola. Amanda Baragiola, no caso, mas com Baragiola você já acha. E é sobre isso.